No coração de uma cidade antiga, envolta em névoa e silêncio, erguia-se o Hotel dos Mortos, uma sombra imponente contra o céu crepuscular. As janelas, como olhos vazios, pareciam observar cada alma que ousava se aproximar. O hotel era um monstro adormecido, esperando o momento certo para despertar. Construído no final do século XIX, o Hotel dos Mortos já havia sido um local de luxo e esplendor, frequentado pela alta sociedade, cenário de bailes suntuosos. Agora, suas paredes contavam histórias de tragédias esquecidas, histórias que sussurravam pelos corredores vazios e ecoavam pelos salões desertos como fantasmas presos no tempo. Um silêncio perturbador pairava no ar, quebrado apenas pelo rangido do vento nas venezianas, que pareciam gemer de dor. A história do hotel era um mosaico de rumores e lendas, transmitidas de geração em geração, como um aviso macabro. Dizia-se que suas paredes guardavam segredos terríveis e que os corredores eram assombrados por almas inquietas, buscando em vão por paz. Poucos ousavam se aproximar do hotel, e aqueles que o faziam voltavam com histórias arrepiantes, dignas de um conto de Edgar Allan Poe, e olhares vazios, como se tivessem encarado o abismo. O Hotel dos Mortos era um lembrete constante de que alguns lugares escondem segredos obscuros demais para serem revelados, um aviso silencioso para aqueles que ousam desafiar os limites da realidade. O tempo parecia se arrastar dentro do hotel, como se estivesse preso em uma dimensão paralela. Os ponteiros dos relógios se moviam lentamente, como se estivessem presos em um loop infinito, condenados a reviver os horrores do passado. O ar era denso e sufocante, carregado com o peso de inúmeras tragédias. O cheiro de mofo e decadência impregnava cada canto. Era como se o próprio tempo tivesse medo de entrar naquele lugar amaldiçoado, temendo ser consumido pela escuridão. A história da maldição do Hotel dos Mortos era um conto sombrio e trágico, um alerta sobre os perigos da ambição desmedida. Dizia-se que o fundador do hotel, Bartolomeu, fez um pacto com uma entidade maligna para garantir o sucesso de seu empreendimento. Mas o preço a pagar seria alto, uma dívida que jamais poderia ser paga por completo. Anos se passaram e o Hotel dos Mortos prosperou, tornando-se o ponto de encontro da elite carioca. No entanto, a sombra da maldição pairava sobre o local. Hóspedes começaram a desaparecer sem deixar rastros, e estranhos acontecimentos passaram a aterrorizar os moradores da cidade. O hotel, antes um símbolo de prosperidade, transformou-se em um local de medo e superstição. Uma noite tempestuosa, Bartolomeu foi encontrado morto em seu escritório, o corpo contorcido em uma posição grotesca. Ninguém jamais descobriu a causa da morte, mas os boatos se espalharam, alimentando a lenda do hotel. Após a morte de Bartolomeu, o Hotel dos Mortos foi fechado, lacrado como um túmulo. A maldição de Bartolomeu parecia ter se entranhado nas paredes do hotel, condenando-o a um destino cruel. Os corredores do Hotel dos Mortos eram como veias escuras e sinuosas, pulsando com uma energia sinistra, um labirinto que levava direto ao coração das trevas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos próprios passos, ecoando no carpete empoeirado, cada passo um ato de coragem em um local onde a sanidade era posta em prova. As paredes, adornadas com quadros antigos e espelhos empoeirados, pareciam se fechar a cada passo, como se estivessem vivas, observando, julgando. O ar era denso e gélido, carregado com o cheiro de mofo e decadência. O odor da morte impregnava cada centímetro daquele lugar. Era como se o tempo tivesse parado dentro daquelas paredes, aprisionando as almas atormentadas que vagavam pelos corredores, um limbo de sofrimento eterno. Era possível sentir olhares invisíveis observando cada movimento. A sensação de estar sendo observado era constante, como se estivesse sendo caçado por um predador invisível. As portas dos quartos, trancadas e empoeiradas, pareciam esconder segredos terríveis, cada quarto um portal para um pesadelo diferente. Dizia-se que, à noite, era possível ouvir gemidos e gritos abafados, vindos do interior dos aposentos, lamentos de almas torturadas. Histórias de hóspedes que acordavam no meio da noite com a sensação de serem observados,
ou de sentirem mãos frias tocando seus rostos, eram comuns entre os poucos que ousavam se hospedar no hotel, histórias que gelavam o sangue e faziam a espinha arrepiar. A cada passo, a sensação de opressão aumentava, o ar ficava mais denso, a atmosfera mais pesada. Era como se uma força invisível estivesse se alimentando do medo dos vivos, sugando a energia vital de cada alma que ousava desafiar seus domínios, um vampiro sedento por energia vital. Os corredores do Hotel dos Mortos eram um labirinto de terror, onde cada passo podia ser o último, uma jornada aterradora para o desconhecido. A escuridão no Hotel dos Mortos era diferente de qualquer outra. Era uma escuridão profunda, que parecia sugar a luz e a esperança. Um véu que separava o mundo real do sobrenatural. Era nessa escuridão que as entidades que assombravam o hotel se sentiam mais à vontade, espreitando nas sombras e esperando o momento certo para atacar, como predadores pacientes. Hóspedes relatavam vislumbres fugazes de vultos sombrios nos cantos dos olhos, desaparecendo tão rapidamente quanto apareciam, deixando para trás apenas a dúvida e o medo. Sombras que se moviam pelos corredores, desafiando as leis da física, desafiando a sanidade daqueles que as testemunhavam. Rostos pálidos e cadavéricos que surgiam nas janelas por uma fração de segundo, com olhos vazios que pareciam perfurar a alma, espiando o mundo dos vivos com um misto de inveja e ódio. Uma das aparições mais perturbadoras era a de uma mulher vestida de branco, que vagava pelos corredores lamentando a perda de um filho. A figura clássica da loira do banheiro ganhava vida dentro daquelas paredes. Dizia-se que ela havia perdido seu filho em um trágico acidente dentro do hotel, e que sua alma inquieta estava condenada a vagar pelos corredores por toda a eternidade, buscando em vão pelo filho perdido, um conto de horror tipicamente brasileiro. Objetos se moviam sozinhos, portas se abriam e fechavam com violência, como se fossem controladas por uma força invisível, e sussurros indistintos pareciam vir de lugar nenhum, vozes do além tentando se comunicar com o mundo dos vivos. Era como se o próprio hotel estivesse vivo, respirando e se alimentando do terror de suas vítimas, um ser consciente movido pelo medo. A escuridão no Hotel dos Mortos era um véu que escondia horrores indizíveis, esperando o momento certo para serem revelados. Um palco para o macabro. O Hotel dos Mortos era um devorador de almas, engolindo os incautos em suas profundezas e deixando para trás um silêncio perturbador, como se a própria morte fizesse morada ali. Ninguém sabia ao certo quantos haviam desaparecido ao longo dos anos, quantos haviam sido tragados por aquele vórtice de mistério. Seus nomes se perdiam no tempo, esquecidos como lágrimas na chuva, apagados da história como se nunca tivessem existido. Alguns desapareciam sem deixar rastros, como se tivessem se evaporado no ar, dissolvidos no nada. Outros deixavam para trás apenas alguns pertences, como peças de um quebra-cabeça macabro que ninguém conseguia decifrar. Pistas falsas em um jogo de gato e rato com o destino. Eram viajantes solitários, casais em lua de mel, famílias inteiras que buscavam abrigo entre as paredes amaldiçoadas do hotel, atraídos pela beleza mórbida do local, sem saber que estavam se entregando à morte. A polícia conduzia investigações, mas os casos nunca eram solucionados, arquivados como mistérios sem solução. As pistas eram escassas, e os poucos que ousavam falar sobre o que tinham visto no hotel eram desacreditados, taxados de loucos ou bêbados, suas histórias consideradas delírios de mentes perturbadas. O Hotel dos Mortos guardava seus segredos a 7 chaves, como um cofre intransponível, e os desaparecidos continuavam a assombrar os vivos com sua ausência silenciosa, um lembrete constante do perigo que espreitava dentro daquelas paredes. Dizia-se que as almas dos desaparecidos estavam aprisionadas dentro do hotel, condenadas a vagar pelos corredores por toda a eternidade, reféns de seus próprios medos. Eram prisioneiros de um pesadelo sem fim, fadados a reviver seus últimos momentos de terror repetidamente. Um ciclo infinito de sofrimento. O silêncio dos desaparecidos era um grito silencioso que ecoava pelos corredores do Hotel dos Mortos, um pedido de ajuda que jamais seria atendido.
um lembrete constante da natureza cruel e implacável do mal que ali habitava, uma mancha escura na alma da cidade.